Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. E o nosso tema da noite é discussões. Vou aqui fixar o tema para a gente poder, quem for entrando, ter condições de saber sobre o que a gente está falando. E à medida em que vocês vão entrando aí, eu vou pedir que vocês se acomodem num lugar confortável, que possam encontrar apacentamento dentro de seus corações, deixando para trás todas as coisas do dia, todas as dificuldades, as altercações, as queixas, e nesse instante trazendo o nosso sentimento, trazendo nosso pensamento na direção do Pai Celeste e também na direção do Cristo, da Mãe Santíssima, rogando a eles que possam interceder por todos nós, por todo o planeta Terra, interceder junto às hostes angélicas, arquiangélicas, seráficas, que eles possam permitir que os espíritos benfazejos, ceareiros do bem, de todas as falanges, possam nesse instante encontrar, através de nossos corações, uma fresta de energia, de luz, através da qual eles possam atravessar e chegar aos nossos lares e ali espargirem todas as bênçãos de saúde, de cura, de paz, de compaixão, de perdão, de amorosidade. Pai de infinita misericórdia, sê conosco. Desce o teu olhar sobre todos nós, essa humanidade peregrina, recalcitrante, que ainda arrasta os chinelos no lodo da terra, nos processos repetidos dos azorragues, nos balanços da fé, nos destemperos. Tomai tudo isso, Senhor, que ainda sobrepesa nossos corações e nossas mentes, e nos cobri com o vosso amor oniabarcante, com a vossa compaixão, com a luminosidade de vossa misericórdia. E em sendo assim, Senhor, habita em nós, não só agora, no momento desta prece, mas por todos os momentos em que precisamos descobrir, aprender e manter o equilíbrio. Em todos os momentos em que precisamos nos fortalecer perante os vieses da vida. E nos abraça, Senhor, tomando a nossa mão, para que nós tenhamos condições de atravessar as tarefas e os desafios desta encarnação. Todos nós aqui neste orbe, e também todos aqueles que já partiram, a fim de que, ao final da nossa jornada, ela seja de aproveitamento, que não tenha sido em vão,
e que nós possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. Leva a tua bênção, Senhor, para todos aqueles nos leitos dos hospitais e seus familiares, para todos os cuidadores, todos os gestores, todos aqueles que têm colocado mãos à obra em prol de vencer essa pandemia, mas também de vencer tantas outras crises que ficaram silenciosas ou silenciadas. Em meio a tudo isso, e abençoa também a todos aqueles que precisam despertar para melhor assumir as responsabilidades coletivas que todos nós temos no momento em que necessitamos unir nossas forças para alcançar um objetivo em comum. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é a nossa Mãe Maria Santíssima. Eu aceito o dom da paz no meu coração. Eu aceito o dom da paz na minha alma. Eu aceito o dom da paz na minha mente e nas minhas emoções. Digo a tudo que procura tentar-me, afastando-me do meu centro de paz. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Eu sou a chuva suave da paz. Eu sou um servo da paz. Eu estou selado no coração da paz. Que o mundo permaneça numa aura de paz divina. Que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, estamos juntos novamente para mais um Evangelho no Lar, aqui com Francisco Mazan, seu coleguinha de estudo. E, como sempre, eu trago uma leitura para a gente poder refletir. Como vocês podem ver aqui no comentário que eu fixei, o tema da noite é discussões. E eu peguei mais uma vez um comentário de Emmanuel às cartas de Paulo de Tarso, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nessa epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 5, Paulo diz o seguinte: altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E a narrativa de Emmanuel, com o título Discussões, diz assim: no amontoado de problemas espirituais que integram o quadro de preocupações do discípulo, destacamos o fenômeno palavroso como dos mais importantes ao seu bem-estar. A contenda verbal tem o seu lado útil ou o seu objetivo elevado. No entanto, é preciso considerar antes do início sua verdadeira finalidade. Discussões a esmo são ventanias destruidoras. Quando alguém delibere romper o silêncio, é indispensável examinar o caráter dessa atitude. Naturalmente, não estamos falando para o homem vulgar, empenhado em críticas a todas as criaturas e coisas do caminho comum, olvidando a si mesmo, mas para o discípulo de boa e sincera intenção. A inferioridade, com seus tentáculos numerosos, convida insistentemente aos atritos. Todavia, o aprendiz fiel deve conservar-se vigilante em seu posto, sob pena de ser inscrito como servo relapso, indigno da tarefa. Surgirão, como é justo, horas de esclarecimento, dilatando
as luzes espirituais nas sendas retas. Contudo, quando se verifique um desafio à discussão, convém meditar gravemente no assunto antes de se atirar ao duelo de palavras. Não haverá recurso fora dos elementos de sensacionalismo. Não será falsa piedade mascarando a causa de ganho. Nem sempre esse ganho é o dinheiro. Pode ser também prepotência de opinião, sectarismo, vaidade. Um homem na sua tarefa de realização com Deus, do trabalho mais simples ao mais complicado, pode estar certo de que está no lugar próprio, atendendo à vontade do Senhor que ali o colocou sabiamente. Mas quando se põe em contendas, ninguém, nem ele mesmo, pode saber até onde irá e quanto carvão será depositado em sua alma após o grande incêndio. Retirado do livro Sentinelas da Luz, editora Cultura Espírita União, capítulo Discussões. Discussões. Esse será um tema que, por acaso, nos toca de alguma maneira. Como nós lidamos com aquelas situações em que surgem divergências, contendas, diferenças, situações que fazem com que os ânimos se alterem, com que muitas vezes nós queiramos nos fazer ouvidos, queiramos trazer as nossas opiniões prevalecendo. Quem de nós aqui nunca se viu no incêndio de uma discussão, seja por uma causa justa, um desrespeito a você, seja por causas banais, como muitas vezes a cor de uma parede, a opinião sobre um time de futebol, sobre política, sobre ideologias, sobre religiões, e às vezes a gente adentra nesses lugares e a gente não se dá conta que muitas vezes a gente perde excelentes oportunidades de ficarmos calados, de exercitarmos, portanto, o silêncio, porque naquele momento muitas vezes você não vai se fazer entendido. É muito comum que quando a gente é tomado pelas emoções, a gente acabe pensando e dizendo coisas das quais a gente se arrependa depois. E se existe uma coisa que a gente deve procurar aprender, já que essa é uma mensagem que Emmanuel endereça não àqueles que já são críticos contumazes, pessoas que estão aí o tempo inteiro fazendo uso da palavra nesse processo de desqualificação de tudo e de todos, porque isso muitas vezes é um vício. Falar é um vício, falar mal é um vício, discutir é um vício. Vocês sabiam disso? Então, às vezes essa mensagem ela é direcionada para aquele aspirante sincero que quer realinhar o seu pensamento, realinhar sua caminhada, também aprendendo a lidar com essa ordem de impulsos que todos nós em algum momento temos, né? De nos sentirmos irritados, de termos raiva, de nos sentirmos tristes, de nos sentirmos magoados, e aí muitas vezes a gente entra em discussões acaloradas,
Por vezes as nossas discussões não são acaloradas, mas são aquelas discussões aparentemente calmas, em que a gente vai delicadamente alfinetando a outra pessoa e dizendo todas as coisas que a gente quer que a pessoa escute, todas as coisas que vão de alguma forma destilando um pedaço da nossa mágoa, um pedaço da nossa indignação, um pedaço dos nossos apontamentos críticos, e a gente vai falando e a gente não se dá conta que às vezes a gente, nessa suposta calma, nessa suposta fala mansa, nessa suposta humildade, a gente acusa, a gente ofende, a gente às vezes desmancha uma construção relacional que leva tempo para refazer, porque a gente às vezes, sem se dar conta, por ser tomado por esses impulsos, faz com as mãos e desmancha com os pés. Às vezes a gente é bom, uma pessoa de coração bom, generosa, mas quando a gente é tomado por essas emoções mais difíceis, a gente acaba falando, expressando, esquecendo o valor dourado do silêncio, e a gente não se dá conta de que não é muito importante às vezes. Às vezes não é muito importante, às vezes não é importante que a gente convença ninguém do que a gente pensa. Se existe espaço para se escutar, a gente diz, e diz uma vez só e pronto. Se não existe espaço, você vai falar de N vezes diferentes, de N formas diferentes, e a pessoa não está ainda aberta a uma escuta, não está ainda aberta a perceber aquele aspecto. Isso acontece também do nosso lado, quando nós somos aqueles que ouvimos e não conseguimos absorver nada do que o outro está querendo nos dizer, e muitas vezes a gente entra na mágoa, entra no melindre, entra na raiva, e a gente se perde. Então, para todos nós que por acaso sejamos aspirantes sinceros, é preciso, como diz Emmanuel, ponderar prudentemente antes de fazer uso da palavra. Palavra constrói, palavra destrói. Aquilo que a gente já sabe que é a nossa natureza impulsiva, a gente tem que ter uma atenção, uma vigilância, porque é muito valioso que a gente aprenda a se comunicar com eloquência suficiente, mas que a gente entenda que a maior eloquência de todas está no nosso exemplo. Toda vez que a gente é capaz de exemplificar, sem pretensão de ser qualquer coisa, sem pretensão de dizer, olha como é que eu faço, olha como eu sou bom, olha como eu sou humilde, nada disso. Se existir isso, já não valeu mais nada. Então, é preciso que a pessoa se dê conta do quanto a palavra dela, ela vai afetar as outras pessoas, da mesma forma que a gente se dá conta tão facilmente do quanto a palavra dos outros nos afeta. E a coisa mais curiosa é que quanto mais uma pessoa é muito crítica, é muito ferina, é muito acusadora, é muito, digamos assim, afiada nas suas percepções para dizer coisas para as pessoas, essa pessoa não se dá conta do quanto que ela, às vezes, ela é ou desagradável, ou ofensiva, às vezes até rude. E o mais curioso é que, normalmente, essas pessoas que falam muito são as pessoas também que têm mais tendência a se magoar com qualquer coisa que se diga. Já pararam para pensar nisso? Conhecem alguém assim? Acham que carregam alguma característica nesse sentido? Pois é. Então, a palavra para a gente aqui
é material contínuo para que a gente seja capaz de se reconstruir e de construir, mas ela precisa ser oportuna. A palavra que chega no momento inoportuno, ela não gera nenhuma espécie de benefício. Mas também o silêncio que é perene, em que você nunca diz nada, em que você é omisso e você não consegue se posicionar, ele também é danoso. Então, todo o excesso da palavra, todo o excesso do silêncio tem funções, tem efeitos colaterais diferentes. Se você explode demais, você chamusca tudo em torno de você. Se você implode demais, você não consegue trazer autorização para a sua agressividade, para educar essa agressividade, e isso vai se camuflar na forma de adoecimento da sua emoção. Você vai ficar, porque a raiva, a agressividade não autorizada se camufla em tristeza. Então é preciso que a gente vá aprendendo a trazer o balanço da mansidão, o balanço da paciência, o balanço da tolerância. E uma coisa que a gente pode ir aprendendo com o tempo é que, às vezes, é preciso esperar o momento oportuno de trazer um assunto, o momento oportuno de falar, o momento oportuno de calar, porque não é o objetivo, ou pelo menos não deveria ser o objetivo, convencer A, B, C ou D. Todo mundo tem direito de dizer o que pensa, mas ninguém precisa gastar energia querendo convencer ninguém de nada. Para quê? Você gosta quando alguém lhe desrespeita suas crenças, desrespeita sua identidade, desrespeita sua forma de ser e fica tentando lhe moldar, ou quando alguém fica lhe criticando, você não gosta, eu também não gosto. Só que muitas vezes as coisas acontecem e a intenção das pessoas nem é essa, mas a gente, nas interações que já são rotuladas, nas interações que já são marcadas por essas nódoas, a gente já tende a interpretar as coisas dessa maneira. Então, nosso semelhante, esse semelhante que está em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, o consorte, o cônjuge, a cônjuge, o familiar, o amigo, o adversário, essas pessoas todas são potenciais professores. E a gente deve aprender a escutar. A gente deve aprender a deixar que o outro termine o que está dizendo. A gente deve aprender a raciocinar sobre o que está escutando e se perguntar: isso tem a ver comigo? Isso merece uma reflexão aqui? E aí a gente vai refletir, e se aquilo não tiver nada a ver, a gente vai deixar aquilo de lado. E se tiver alguma coisa que faça sentido, a gente vai poder aproveitar, porque esse é o espírito do aprendiz. A gente vai oscilando, alternando entre escutar e falar. Às vezes a gente coloca, uma pessoa escreveu até aqui, ouvir e escutar são duas coisas por vezes diferentes. Às vezes a gente se coloca como se estivesse escutando, mas está com a mente em outro lugar, já pensando na resposta que vai dar, ou abstraindo aquilo. Então, ouça quem tem ouvidos de ouvir, já dizia o mestre, e é preciso ouvir com os ouvidos da alma para que a gente possa se dar conta de qual é a mensagem que está chegando para a gente. É claro que isso não significa dizer que você tem que concordar com o que as outras pessoas estão falando. Mas é preciso que, a gente aprenda a escutar, 2, a gente tenha paciência para poder deixar que o outro termine,
3, que a gente não se precipite em interpretações equivocadas. 4, que a gente verifique se aquilo que a gente está ouvindo a gente entendeu adequadamente. 5, que a gente possa se dar conta se aquilo que a gente tem para dizer faz sentido, vale a pena, é útil, é verdadeiro. E essas peneiras, elas são importantes para nós, porque não é aqui uma proposição em que nós aprendamos a colocar um esparadrapo na boca e abdicarmos da nossa voz. Muito ao contrário. O exercício aqui é educar a nossa voz para que ela reflita a voz da nossa alma e para que a gente possa ser um instrumento de união. E em vez de ser um traço de separação nos ambientes, que a gente possa ser um traço de conexão. Aqui eu então me despeço de vocês, mais este Evangelho. Eu quero lhes pedir que, se você conhece alguém que pode se beneficiar desses encontros, marque o nome dessas pessoas aqui nos comentários, replique os posts que a gente faz avisando a propagação do nosso encontro semanal. E, mais uma vez, eu quero pedir a vocês, em breve, ainda em março, se Deus quiser, vai estrear pela TV7, que é um canal espírita, um programa meu que vai se chamar Diálogos com a Alma, onde eu vou trazer elementos de psicologia e espiritualidade, e para que eu possa transmitir ao vivo e simultaneamente pelo YouTube, eu preciso alcançar um número mínimo de 1000 seguidores. Então, se você digitar lá no YouTube o meu nome, Francisco Mazan, com S, se inscreva lá no canal, aperte o sininho para você poder saber quando eu colocar um vídeo novo, porque no momento que a gente conseguir essa quantidade de pessoas, a gente consegue transmitir simultaneamente e alcançar mais pessoas. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos num momento crítico e reforçar o meu pedido de que nós possamos orar mais uns pelos outros para que nós possamos nos fortalecer, fazer a nossa parte e superar tudo isso. Então, queridos amigos, Jesus nasceu e eu nasci. Jesus cresceu e eu cresci. Jesus venceu e nós venceremos. Jesus alcançou e nós alcançaremos. E com Jesus nós nos livraremos de todos os males e inimigos, encarnados e desencarnados. Deus é mais do que tudo. Nada é mais do que Deus. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Viva Jesus! Que a paz do Cristo fique com todos nós. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser.